Olá, aqui Charlie Normandel, vindo para convidá-lo para um exercício que é, na verdade, uma jornada em que nós vamos aprofundar o nosso entendimento de como as cartas se relacionam e se interrelacionam nas diferentes possibilidades de diagramações que elas surgem desde uma abertura de duas cartas, três cartas, né, em linhas, ou então em aberturas maiores, como o bloco de nove, ou a mini mesa real, ou ainda a mesa real. Então, cada carta do sistema Petit-Lenormand ela se comporta de uma determinada maneira na posição em que ela se encontra e nas relações que ela assume ou pode assumir com as cartas que a circunvizinham. Então, nós vamos fazer uma imensa jornada nas possibilidades de combinações entre as cartas, a começar então pela carta número 1, o cavaleiro. Lembrando que o baralho Petit-Lenormand, ou baralho cigano, ele possui 36 cartas, e essas 36 cartas são, na verdade, uma grande viagem, um grande caminho. Não se pode esquecer que originalmente essas cartas funcionavam também como um tabuleiro. E num tabuleiro a gente vai avançando, né, de casa em casa. Então o Petit Lenormand guarda consigo essas raízes nessa essa sua condição original. E essa sequência de cartas, da primeira o cavaleiro até a 36ª a cruz, formam uma grande jornada, um grande caminho, uma sequência pela qual nós vamos transitando e que, de certa forma, espelha a nossa caminhada terrestre, né? Que tem um início na nossa vida, aqui no plano terrestre, tem um início, tem um meio e tem um fim. E isso é caracterizado pela primeira carta do baralho e pela última carta do baralho, né? Então, pelo cavaleiro e pela cruz. E isso é fascinante, né? Então, ao longo da trajetória pelas cartas, nós temos o espelhamento da nossa vida. E para compreendermos, né, como essas cartas se comportam nas vinculações e nas conexões que estabelecem outras cartas com as outras cartas, é muito importante exercitarmos, treinarmos as associações que podem ser feitas entre elas. E esse é o projeto do que nós chamamos agora o desafio do cavaleiro, e que, se der certo, se você nos acompanhar, se você realizar os exercícios propostos, se você for nosso parceiro nessa viagem, nós vamos estender, né, essa mesma atividade para todas as demais cartas do baralho. Então, a ideia é começarmos agora o desafio do cavaleiro e, na sequência, né, em breve, partirmos para o trevo, depois para o navio e assim até chegarmos à cruz. Mas isso vai depender da sua participação, da sua colaboração, né? Eu gravo, né, esses vídeos com o objetivo de ajudar na aprendizagem do Petit Lenormand. E na minha própria aprendizagem, não é só na sua aprendizagem, na aprendizagem de quem está me assistindo, é na minha própria aprendizagem, porque esses vídeos são sempre um reforço para aquilo que eu já sei, e muitas vezes, enquanto estou gravando esses vídeos, me ocorrem novas associações, novas ideias. Então, esse trabalho que eu faço com a gravação dos vídeos, ele me ajuda também a aprender mais e aprofundar mais o Petit Lenormand. Eu tenho para mim que sempre há um sentido oculto por trás dessas cartas, então a gente sempre vai poder
aprofundar mais, né, entender mais o significado de cada lâmina, o sentido, um sentido maior ou menor que está por trás de cada lâmina. Então, como vai funcionar o desafio do cavaleiro? Eu já gravei, né, toda a sequência dos vídeos, já está pronto. Eu vou lançar diariamente, né, os vídeos, né, sempre no início da manhã, bem cedinho, e ele está à disposição de quem for acompanhar essa trajetória, né. A ideia é que durante o dia, né, ao longo de cada dia, você assista o vídeo e depois tente fazer o exercício proposto, né. Em cada dia combinamos o cavaleiro com uma carta seguindo essa sequência do Petit Lenormand. Então a primeira combinação que nós fizemos foi com o trevo, né, que é a carta subsequente ao cavaleiro. Então a ideia é que você assista o vídeo, veja as combinações que foram feitas entre o cavaleiro e o trevo, pense sobre elas, e depois faça o seu exercício. Dedique, né, pelo menos uns 10, 15 minutos para fazer essas associações. A minha sugestão é que você tenha consigo uma agenda, um bloco de notas, um caderno, onde você possa manter esse registro. Isso é muito importante para efetivar a sua aprendizagem, né? Quando a gente escreve, isso é um reforço para a nossa memória, isso ajuda na nossa aprendizagem. Então, a ideia não é que você repita as associações que eu fiz, não. Depois de ter olhado o vídeo, ou até mesmo antes, pegue as cartas, olhe para elas, pense sobre elas e tente entender como elas se conectam, como elas se ligam, como elas conversam entre si. E faça esse registro. Você perceberá ao longo do tempo, à medida que for praticando, né, a leitura das cartas, como esse exercício das associações vai beneficiar e incrementar, melhorar as suas leituras, porque em fazendo esse exercício das combinações, quando as cartas aparecerem juntas, isso vai ser um reforço para a sua intuição também. E você vai logo fazer associações mais pertinentes associando as cartas entre si, principalmente quando tivermos mais cartas, 3, 9, 18 ou as 36 cartas. Então, venha comigo, participe dessa jornada que iniciaremos em breve. Será um exercício diário, então a ideia é que cada dia seja um passo nesse caminho, e se conseguirmos chegar juntos, né, lá na última associação do cavaleiro com a cruz, faremos uma avaliação de como foi o aproveitamento desse exercício, dessa experiência, e se der certo, seguiremos adiante, então, continuando com o desafio do trevo, depois do navio e chegando até a cruz. Estou muito animado com esse novo projeto, mas repito mais uma vez, a sua participação é fundamental para que ele tenha continuidade. Um forte abraço e até mais.